Reinício da gravação. Termo de colaboração número 12. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores, legalmente nomeados para lhes assistir no presente ato. Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais no presente termo, ora firmado com o Ministério Público Federal. Sim. O senhor, junto dos seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração. Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013. Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.5, que trata do assunto relacionamento com Eliseu Padilha, pretende responder e esclarecer todas as questões formuladas? Perfeitamente. Vamos às questões. Gostaria de registrar agora a presença do Dr. Guilherme, que acabou de chegar aqui na sala. Por favor, o senhor Cláudio pode falar sobre o relacionamento com o senhor Eliseu Padilha. Eu conheci o senador, conheci o senhor Eliseu Padilha, apresentado por José Carvalho Filho, é uma pessoa da empresa, diretor de Relações Institucionais da empresa durante muitos anos aqui em Brasília e que trabalha hoje na minha equipe. Desde o ano 2004 ele trabalha na minha equipe. Ele foi quem me apresentou o senhor Eliseu Padilha porque eu não o conhecia. Isso deve ter ocorrido possivelmente no ano 2005, que eu cheguei em Brasília no final de 2004. Então eu acredito que em 2005, 2006 foi o tempo que eu fui me ambientando e em algum momento nesse espaço temporal eu conheci o senhor Eliseu Padilha. Me tornei, posso dizer, com uma certa proximidade dele, muito em função do relacionamento pessoal que eu tinha com o senhor Gedel Vira Lima, que é amigo dele e companheiro dele como parlamentar e de dita estrita confiança de um com o outro. Então, através disso, o senhor Eliseu Padilha começou a perceber que, de uma forma ou de outra, ele podia ter um relacionamento comigo, de uma certa confiança, porque eu tinha confiança de uma pessoa que era próxima a ele, e acredito certamente que ele deve ter perguntado, pedido referência minha, e o próprio Gedel, o senhor Gedel, deve ter dado essas referências que espero positivas à época. Então, meu relacionamento com ele se inicia nesse momento. Eu queria que o senhor falasse sobre a atuação do senhor Eliseu Padilha como preposto do presidente Michel Temer. Como é que eu diria assim? O momento em que, de fato, eu realizei que o senhor Eliseu Padilha atuava como preposto do presidente Michel Temer foi durante um jantar que eu fui convidado por Marcelo, que ocorreu no Palácio do Jaburu, onde estava o senhor presidente da República, o senhor, então, vice-presidente da República, perdoe, e o senhor Eliseu Padilha, à época, ministro da Secretaria de Aviação Civil, acredito eu. Nesse momento, houve uma discussão que vai ser parte de um relato específico, em que houve uma solicitação direta a Marcelo Odebrecht e a pessoa designada para acompanhar parte da realização dessa solicitação foi o senhor Eliseu Padilha. Então, para mim, ficou claro de que ele tinha uma relação de confiança do então vice-presidente da República, Michel Temer. Eliseu Padilha, nessa reunião, foi designado por Temer para receber os recursos ou isso ocorreu posteriormente? Durante essa reunião. Durante essa reunião, e ele assumiu esse compromisso, como é que ele se posicionou diante dessa determinação de Michel Temer, do então vice-presidente? Ele assim procedeu. Aceitou
aceitou. Isso. E assim como foi a procedeu. participação... Mas isso vai ser parte de um relato à frente, né? Claro. Como foi a participação de Eliseu Padilha nessa reunião? A reunião, na verdade, onde está numa mesa um vice-presidente da República e um presidente de uma empresa, como a Odebrecht era, fala o vice-presidente da República e, em segundo lugar, fala o presidente da empresa. Então, ao que me consta, não houve muita contribuição, assim, minha não houve, que estava presente, mas meu presidente é que estava falando, que estava tomando as decisões cabíveis. O senhor Michel Temer, o senhor Eliseu Padilha deve sim ter falado alguma coisa, porque o momento ali tratava de contribuições ao partido. Certo, perfeito. O senhor sabe como foram repassados esses recursos para Eliseu Padilha? Sim, espécie, por meio de transferências bancárias, por meio do setor de operações? Esse Marcelo determinou um valor que eu acho que isso vai ser tratado num relato específico. Eu estou falando especificamente de Eliseu Padilha aqui. Como é que ele recebeu esses valores? Ele recebeu através da área de operações estruturadas. Em espécie? Acredito que em espécie, e tratou diretamente com José Carvalho Filho. Ok. O senhor sabe onde Eliseu Padilha recebeu esses recursos? Durante o processo de colaboração, nas pesquisas que meus advogados fizeram junto aos dados que a empresa tem, arquivados, tem endereços lá que acusam que o recebimento ocorreu naquele local. Ok, perfeito. Em alguma outra ocasião, Eliseu Padilha disse agir em nome do então ex-presidente? A mim não. Não? O senhor já tratou de assuntos específicos com o senhor Eliseu Padilha. Sim. Especialmente enquanto ele era ministro da Aviação Civil. Perfeito. Eu gostaria que o senhor descrevesse quais foram os assuntos que o senhor já tratou com ele, quais foram os temas. Pronto. João Pacífico, que é DS da região Centro-Oeste, Nordeste e Centro-Oeste, me pediu que marcasse uma reunião e nós fomos juntos à SAC, Secretaria da Aviação Civil, e o assunto específico era o aeroporto de Goiânia. Naquela ocasião, ao que me consta, eles queriam fazer uma inauguração formal do aeroporto de Goiânia, e o João Pacífico e o diretor de contrato na época, que era Marcelo, um diretor de contrato nosso de Goiânia aqui, Marcelo, não vou me lembrar agora o sobrenome dele, mas trabalha na equipe do Pacífico. E o Ricardo Ferraz, que era o diretor regional da área de Goiânia, eles tinham muito receio disso, porque o aeroporto de Goiânia estava o prédio pronto, mas não tinha pista de pouso. Então chegou a ser uma chacota, que o pessoal disse que era o primeiro aeroporto de drone que existiria no mundo, porque não tinha pista. Então você ia inaugurar um aeroporto e não tinha pista para o pouso ou para decolagem. Então a gente foi lá explicar. O senhor Eliseu Padilha foi sensível e entendeu as razões, mas a inauguração foi feita. Ocorreu e Pacífico e a equipe dele deve ter estado presente, mas houve a inauguração do prédio. O senhor sabe informar se por conta da atuação dele como ministro da Aviação Civil, houve alguma solicitação específica ao João Pacífico? Não, acredito que não. Até porque a gente estava ali para não fazer aquilo, né? E não fazer a inauguração, porque a gente não via muito sentido. Você já foi abordado pelo Eliseu Padilha para algum pedido de contribuição financeira em favor de campanha dele ou de alguma pessoa ligada a ele? Dele especificamente não, mas do PMDB sim. Como foi essa abordagem? Na verdade, quem fez o pedido ao Paulo Cezena, a mim, foi o então ministro também da SAC à época, o senhor Moreira Franco. Certo. Mas depois ele saiu desse cargo e assumiu o senhor Eliseu Padilha. Certo. Então, depois o senhor Eliseu Padilha me perguntou, Cláudio, eu recebi a informação do senhor Moreira Franco de que a empresa poderia fazer uma contribuição de campanha para a eleição 2014. Isso procede? Eu disse, senhor Eliseu Padilha, eu já falei isso, a empresa está ciente, mas se o senhor quiser eu posso voltar a falar com o responsável pela empresa. E ele me pediu que assim fizesse e eu procedi, falei com o Benedito Júnior, que é o chefe do Paulo Cezena, e com o próprio Paulo Cezena. Certo. E não tratei mais do tema. Quais foram os outros temas que o senhor tratou com o senhor Eliseu Padilha?
Na época que ele era ministro da Aviação Civil também, ele já era uma figura importante porque era amigo do vice-presidente da República. Então, eu levei a ele também um tema que falei aqui em outros anexos, que era a renovação dos contratos de energia, para tentar mostrar a uma pessoa de peso do governo a importância desse tema. Então, eu pedi a ele que, se ele pudesse, fiz um arrazoado, o pessoal técnico fez um paper e eu levei o assunto a ele para que ele, se pudesse, desse uma palavra a alguém, membro do governo, o próprio vice-presidente da República, se pudesse, sobre a gravidade do assunto de energia no Brasil. Em outra oportunidade, nós conversamos um pouco sobre a política na Bahia. Isso nós fizemos em 2014, fizemos em 2010, porque ali estava envolvido a figura do Gedel, que era muito próximo a mim, e que foi de forma contundente o elo de ligação dessa proximidade que eu tive com o senhor Eliseu Padilha. Então nós falamos um pouco do momento que o senhor Gedel Vira Lima vivia na Bahia em 2010 e voltamos a falar em 2014 também. Ok. E eu gostaria de ressaltar também que no momento em que ele não era membro de nenhum governo, que ele não tinha inclusive mandato, ele me pediu um favor, ele constituiu um escritório de advocacia em Porto Alegre e me perguntou se eu poderia indicar o escritório de advocacia para a Odebrecht. Eu disse que faria isso sem nenhum problema. Falei com o responsável jurídico pela empresa, mas ao que me consta não há nenhuma relação contratual com o escritório. Eu acho que não teve, não chegou a ter. O escritório era localizado em qual cidade? Em Porto Alegre. Era escritório dele? Pelo que me consta, sim. Eu, inclusive, procurei, como dado corroboração, o escritório do senhor Eliseu Padilha, trouxe aqui o endereço. E Esse escritório de advocacia foi um local de entrega, de pagamento a título de contribuição, de alguma contribuição? Eu acredito que nos dados de corroboração que eu trago, pedi à empresa, que foi tratado por José Carvalho e não por mim, sim, esse endereço me parece que consta como um dos locais de recebimento desse valor que foi combinado por Marcelo Odebrecht e orientado por ele para que Carvalho conduzisse a entrega das informações e recebimento. Que informação? Que contribuição foi essa? Essa contribuição é do jantar, que será motivo de um ok. de um fato específico. Qual é o codinome que ele era conhecido? Esse codinome que me deram dele é o codinome de primo, mas Ok. eu não saberia dizer a senhora a razão. O senhor Eliseu Padilha tem relação com a empresa assim, anterior a mim. Ok. Onde que aconteciam as reuniões com o senhor Eliseu Padilha? Sempre onde é a SAC. Ali eu trouxe no meu dado de corroboração, o prédio fica em frente ao Parque da Cidade aqui em Brasília. E o edifício é aqui no setor comercial sul, bloco B, quadra 9, lote C, edifício Parque da Cidade, Corporate, Torre C, 5º e 6º andar. E agora o senhor também relatou que teve na sede da Fundação Ulisses Guimarães? Tive algumas vezes na sede da Fundação Ulisses Guimarães, mas na época em que ele não tinha mandato. Tá. Porque ele, durante um tempo que ficou sem mandato, ele presidiu a Fundação Ulisses Guimarães. Agora, quando ele não tinha mandato, qual era o interesse de reunir-se com o Eliseu Padilha em relação ao Odebrecht? Primeiro as reuniões falavam um pouco foi da época do Gedel, do senhor Gedel Vira Lima, que ele queria e pleiteava ser candidato lá. Depois disso, por premissa nossa, não é porque uma pessoa que já teve expressão naquele momento está sem um cargo político que você, a princípio, abandona a pessoa. Então, se você tem uma relação profícua, de qualidade, mesmo que ela não tenha assim, nada mais justo do que Eliseu você Padilha, pensar. mesmo fora de cargos públicos, ele sempre teve uma proeminência política em relação das ligações que ele tinha com políticos que estavam... Sim. Ele foi ministro em vários governos, né? Mas, além disso, ele é pelo fato da ligação dele com o senhor Também Michel com o Temer... senhor presidente, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. O senhor relatou aqui que no segundo semestre do ano de 2015 o senhor teria tomado um café da manhã com ele no Hotel Royal Tulip. Perfeitamente. Eu queria saber qual foi o motivo e o que vocês trataram. Ele ligou para a secretária dele, ligou para a minha, ele disse que estava aqui e perguntou se eu podia tomar um café da manhã com ele. Eu me coloquei à disposição, foi marcado no Royal Tulip,
eu fui e o encontro nada mais era para dizer que ele pessoalmente estava sensível ao momento que a empresa vivia, que é esse momento que Marcelo passa por essa fase que está passando, Marcelo Odebrecht, perdão, e que ele queria se solidarizar e pediu que eu transmitisse a Dr. Emílio essa palavra dele de solidariedade. E ele pediu que vocês não falassem, que vocês não colaborassem? Houve alguma solicitação nesse sentido? Não, nós não estávamos em processo de colaboração. Não, eu sei que não estava, mas nessa época já estavam surgindo colaboradores, ele demonstrou preocupação também com a Lava Jato? Não. Até porque, na época, Marcelo estava muito senhor de si e dizia que não iria fazer a colaboração em hipótese nenhuma, né? Então eu acredito que não passou muito pela cabeça dele essa preocupação. Ou pelo menos se passou, ele não me abordou, não falou, não comentou absolutamente nada. Algum político do PMDB da Câmara procurou o senhor quando a Lava Jato começou a tomar um corpo maior relativo à possibilidade de colaboração premiada? Não quer dizer que eu não encontrei as pessoas, mas me Alguém procurar... tentou falar com o senhor preferiu não falar? Teve algum momento como esse? Não, porque a partir do momento que a empresa entrou na discussão da colaboração, é claro que eu tomei a decisão de não mais procurar ou conversar com nenhum político. Mas até então, se eu encontrasse com um político, eu falaria com eles. E mesmo no momento vivido agora, talvez não depois desse final de semana, pelo problema que se colocou, mas se eu os encontrasse, cumprimentaria com tranquilidade. Cada um sabe o que fez e é responsável por seus atos. Só uma questão relacionada a esse último encontro com Eliseu Padilha. Ele marcou uma reunião ou os senhores se encontraram? Não, a secretária dele ligou para a minha secretária. Não, a secretária dele ligou para a minha secretária e perguntou se eu estaria aqui em Brasília e tal, e marcamos um café da manhã. Foi marcado um café da manhã. Posso passar? À vontade. Qual foi o questionamento que seus advogados deram depois que se iniciou o processo de colaboração sobre manter contato com pessoas da Lava Jato? Me orientaram a não ter mais contato, porque era importante para o processo de colaboração e era assim que o processo de colaboração é vivido, é percebido, e eu na mesma hora entendi e não só ouvi a orientação, segui como concordei em absoluto. Perfeito, ok. E nesse encontro no Hotel Royal Tulip, ele, além de manifestar, né, solidariedade, ele se colocou à disposição para ajudar a empresa de alguma outra maneira? Não. Em que sentido? De qualquer outra forma. Não. Até porque eu acho que no processo de colaboração... Não, eu não estou falando de processo de colaboração. Nesse dia, ele se colocou à disposição... Não, o que ele queria era transmitir... Ele é um amigo da empresa de longa data. Certo. Ele tem relacionamentos da empresa de mais de 30 anos. Ok. O senhor disse aqui na sua proposta de acordo que, de acordo com sua percepção, Eliseu Padilha concentrava as arrecadações financeiras do núcleo político do PMDB. Eu quero saber qual a origem dessa percepção e que núcleo é esse ao qual o senhor se refere. A origem da percepção, eu volto a dizer o que comentei minutos antes, é do momento que eu tive nesse jantar, que será motivo de um termo específico, e, portanto, ele é a pessoa indicada para fazer isso. E no outro momento que também citei aqui, quando ele sucede o senhor Wellington Moreira Franco, que havia feito um pedido à empresa por uma colaboração. Então, nesses dois momentos, pelo menos no que tange a Odebrecht, eu percebi que esses assuntos eram coordenados, de certa forma, na sua integralidade por ele. Ok. Ele tinha algum tipo de relação com Marcelo Odebrecht? Conhecia. Mas ele tinha um contato de Marcelo? Ele ligava diretamente? Ou ele se valia de alguém? Certamente ele faria isso, mas eu não sei se fez. Ok. Mas tenho a certeza que ele, assim, nós nos falávamos com uma certa frequência. Ele poderia até fazer isso, mas acho que faria através de mim. Como, por exemplo, no caso do jantar, nós acabamos. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Não, acredito que não. Acredito que a gente exauriu aí de uma forma elucidativa as perguntas que a senhora fez. Acho que eu tentei
responder da melhor maneira possível. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato.